cada vez mais, à medida que se intensificam os tempos da purificação, se nós não formos um povo de oração, a gente não vai aguentar. Eu dizia para vocês que a oração para nós é uma necessidade, sobretudo nos tempos que cada vez mais nós estamos entrando. Quem conhece um pouco daquilo que disse, daquilo que escreveu São Padre Pio, você sabe que na vida, Padre Pio, ele fez muitas profecias. O Padre Pio chegou a falar sobre os tempos de purificação que nós estamos vivendo e que vamos viver cada vez mais, até chegarmos na era de paz, né? E cada vez mais nós precisamos nos apegar à oração, para que nós possamos permanecer firmes, independente daquilo que aconteça. E olha, eu estou falando aqui tanto de uma firmeza espiritual, para nós permanecermos fiéis, e deixa eu dizer, para nós permanecermos verdadeiramente católicos, diante da grande apostasia e do cisma da igreja, para que nós permaneçamos com o verdadeiro magistério da igreja, na hora que as coisas balançarem. Isso aí é estar firmes, porque nós perseveramos na oração, mas eu estou falando aqui também da nossa vida emocional, da nossa vida psíquica, porque quem não reza, não aguenta. Por isso, gente, nós precisamos entender aquilo que Nossa Senhora falou em Medjugorje, quando ela disse assim: aprendei a rezar com o coração. E rezar com o coração não é fazer teatro diante de Deus. Rezar com o coração é rezar com a verdade de quem nós somos. Ninguém tem dúvida que o Padre Pio era um padre que rezava. Era um padre que sabia fazer da sua vida uma oração. E só falar isso já é para nós um sinal profético, tanto para os padres como para o povo de Deus, porque nós precisamos ser um povo de oração. E eu, como padre, olhando para o exemplo de São Pio, eu me recordo, cada vez que eu olho para o Padre Pio, a importância da oração no meu sacerdócio. Porque, gente, imagina só que situação triste um padre que não reza. Qual que é o exemplo que ele vai dar para as pessoas? Qual que é o capital de graças que ele, como instrumento, vai poder ser para o povo de Deus, se o próprio padre não rezar? Isso que eu estou falando é muito sério, porque nós estamos vivendo uma sociedade pós-revolução industrial, que parece que a pessoa, ela é valorizada, inclusive o padre, em fazer muitas coisas. Sempre tem que estar fazendo algo, sempre tem que estar correndo, sempre tem que estar numa atividade, e se não está fazendo nada, né, parece que está sendo inútil. Quero lembrar uma coisa para você. O primeiro trabalho na vida de um padre, a primeira coisa que um padre precisa fazer é a oração, é rezar. Um padre que não reza pode estar fazendo 1001 coisas, mas ele não vai estar sendo um canal de graças, segundo o querer de Deus. Então, um padre precisa rezar, um padre precisa estudar, e a partir de tudo isso, aí sim, ele faz o seu apostolado, ele cumpre a sua missão. E eu dizia para vocês, isso é verdade na vida de um padre, e isso também é verdade na vida dos fiéis, porque, gente, cada vez mais, à medida que se intensificam os tempos da purificação, se nós não formos um povo de oração, a gente não vai aguentar. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com você na noite de hoje é a seguinte: como
anda a tua vida de oração? Vamos supor que você vai lá no seu momento de oração, no seu quarto, na igreja, não sei. Aí você começa a falar para Deus assim: Senhor, eu te adoro no mais alto dos céus, tu és sapientíssimo, tu és onipresente, tu és onipotente, e começa a falar um monte de palavras que você nem sabe direito o que é, tá? Quem sabe ao invés disso, você não chega para Deus e você fala a verdade do seu coração. Que pode ser o seguinte: Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu não estou nem com vontade de rezar agora, né? Eu queria agora estar dormindo, eu queria agora estar fazendo outra coisa, eu não queria agora nem estar na missa. Mas Jesus, eu não estou com vontade de rezar, mas eu estou aqui, porque eu sei que eu preciso de Ti. Entendeu? É orar com o coração, é ser sincero, é ser autêntico na presença de Deus. Essa oração agrada a Deus, porque você não está sendo um personagem, você não está fazendo teatro, você está lá colocando os seus sentimentos diante de Jesus. E se você não sabe como começar a oração, uma dica para você: começa a oração falando para Deus o que você está sentindo. Se você está triste, fala para Deus que você está triste. Se você está desanimado com seus próprios pecados, fala isso para Deus. Lembra daquilo que nos ensinava Santa Teresa d'Ávila, quando ela dizia: oração é conversar com Deus da mesma forma que se conversa com um amigo. E para um amigo, mas um amigo de verdade, você não precisa fazer teatro. Você não precisa ser falso, mas você pode mostrar quem você realmente é. Está entendendo? Então que a nossa oração seja uma oração sincera. Que a nossa oração seja essa oração em que nós reconhecemos quem nós somos, o quanto nós somos limitados. E aí sim, nós podemos fazer a experiência da misericórdia. Porque Deus vem suprir aquilo que falta em nós. Santo Padre Pio, vamos olhar para ele. Estamos vivendo aqui o tríduo do Padre Pio, né? Santo Padre Pio, ele vivia isso profundamente. E uma vez, em uma entrevista sobre a Santa Missa, tem vários sites que publicaram essa entrevista, você pode procurar, entrevista com Padre Pio sobre a Santa Missa. Uma das perguntas, a pessoa perguntou assim para o Padre Pio, o entrevistador: Padre Pio, o senhor é pecador? O que ele respondeu? Ele disse assim: receio que o seja. Em outras palavras, Padre Pio estava dizendo assim: receio que eu esteja cometendo pecados. Gente, olha de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um dos maiores santos da história da igreja. E se o próprio Padre Pio se reconheceu frágil e limitado na presença de Deus, se o próprio Padre Pio reconheceu que ele poderia ali estar, quem sabe, numa situação de pecado, o que sobra para nós? Está entendendo? Então o primeiro passo é esse: é ser autêntico na presença de Deus. Fale para Deus dos seus sentimentos. Fale para Deus dos seus medos. Fale para Deus, converse com Deus sobre os seus problemas. Conte para Deus, confesse para Deus os seus pecados, mas seja autêntico. O Evangelho diz que Jesus andava com os pecadores,
O Evangelho diz que Jesus fazia refeição na casa de pessoas com a vida errada. Mas por que Jesus andava com os pecadores? Para eles continuarem naquele pecado, sim ou não? Não. Mas para mudar o coração daquelas pessoas. A misericórdia de Deus, ela é tão grande, a misericórdia de Deus, ela é tão infinita, que Jesus, independente da situação que você viva, Ele vem ao seu encontro, Ele vem ao nosso encontro, mas Jesus tem algo tão grande, tão especial para nós, que Ele quer converter o nosso coração, para que nós sejamos homens e mulheres melhores. Mas o primeiro passo para isso, é nós nos reconhecermos pecadores, sermos autênticos, porque nós somos pecadores de fato, porque quem não se reconhece pecador, não precisa de um Salvador. Aí Jesus não pode nos salvar. Eu dizia para vocês que a oração para nós é uma necessidade, sobretudo nos tempos que cada vez mais nós estamos entrando. Quem conhece um pouco daquilo que disse, daquilo que escreveu São Padre Pio, você sabe que na vida, Padre Pio, ele fez muitas profecias. O Padre Pio chegou a falar sobre os tempos de purificação que nós estamos vivendo e que vamos viver cada vez mais, até chegarmos na era de paz, né? E cada vez mais nós precisamos nos apegar à oração, para que nós possamos permanecer firmes, independente daquilo que aconteça. E olha, eu estou falando aqui tanto de uma firmeza espiritual, para nós permanecermos fiéis, e deixa eu dizer, para nós permanecermos verdadeiramente católicos, diante da grande apostasia e do cisma da igreja, para que nós permaneçamos com o verdadeiro magistério da igreja, na hora que as coisas balançarem. Isso aí é estar firmes, porque nós perseveramos na oração, mas eu estou falando aqui também da nossa vida emocional, da nossa vida psíquica, porque quem não reza, não aguenta. Você percebeu? Nós vivemos isso, nós vimos isso durante a pandemia. Você viu quanta gente surtando? Quem não reza, gente, não aguenta. Quem não reza, fica maluco. Quem não reza, não dá conta. E por isso, cada vez mais, nós queremos olhar para o exemplo do Padre Pio, eu como padre, você como povo de Deus, para que nós aprendamos o exemplo de um homem que viveu na intimidade com seu Senhor, e por isso permaneceu fiel até o fim.